Este é o nosso BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura, uma excelente teologia, o tempero que torna nossa vida devocional ainda mais prazerosa. No nosso BLT de hoje, eu quero que vejamos uma característica da igreja primitiva, a característica de transtornar o mundo. Eu quero falar sobre isso hoje, transtornar o mundo com a palavra de Deus. Atos capítulo 17, essa palavra transtornar está ali, pelo menos na Almeida atualizada, na versão que estou usando aqui. No capítulo 17 de Atos, no verso 6, fala assim: porém, não os encontrando, estavam procurando Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa palavra transtornar é a mesma palavra usada em Atos 21, quando Paulo é interrogado depois e lhe perguntam se ele é aquele egípcio que levantou uma revolta e tudo, esse texto. Paulo usa essa palavra em Gálatas capítulo 5 para falar dos judaizantes, falar que eles são aqueles que os perturbam. Então, mas aqui essa palavra é direcionada aos cristãos de uma maneira, vamos dizer, até com um certo grau de verdade. Por quê? Porque quando nós pensamos na igreja como uma igreja perturbadora, como uma igreja transtornadora, é uma igreja que chega com a palavra de Deus a mudar a sociedade. É uma igreja que vem no poder do Espírito para levar transformações profundas à sociedade. Hoje nós estamos vendo uma sociedade, e não é difícil ver ao nosso redor agora, o ambiente de violência em que nós estamos. Poderia não ser uma violência física, poderia não ser uma violência hoje onde as pessoas vão se encontrar na rua e vão se espancar uns aos outros. Poderia não ser uma violência onde as pessoas, por represália da diferença de pensamento, jogam pedra nas lojas dos outros ou aplicam vandalismo. Nós não temos chegado a esse ponto, mas na maneira como a sociedade, da forma como a sociedade vem andando, não seria uma coisa assim maluca pensar que nós podemos chegar a esse ponto de violência, de nos imaginar que a agressão verbal pode sim se traduzir mais na frente numa agressão física, do jeito que nós estamos com essa temperatura emocional fervendo e tudo aquilo. Nós estamos vivendo uma sociedade que está contida na sua raiva, na sua falta de esperança, nas mensagens contraditórias, nas ideologias polarizantes. Isso é o que nós estamos vendo hoje. Uma sociedade que tem tudo menos paz, tranquilidade e alegria. Em todo esse meio, estamos nós, a igreja. No meio da polarização, no meio de todas as angústias, no meio de todas as lutas, está a igreja. A questão é, qual é o nosso papel como elemento perturbador, como elemento de incitar uma rebelião? No nosso caso, a rebelião da igreja é uma rebelião contra o sistema. A igreja sempre se rebela contra o sistema. O que a igreja estava fazendo no primeiro século? Em primeiro lugar, a igreja era um grupo de judeus que estava viajando pelo Império Romano. Aqui nós temos que, é claro, falar sobre Paulo, Silas, Barnabé e João Marcos, que foram os que fizeram todas essas viagens missionárias no começo. Também os 12, nem todos ficaram em Jerusalém e outros foram viajando pelo mundo. Mas esse pequeno grupo de judeus, esse pequeno grupo de israelitas, começou então a viajar ao longo do Império Romano, pregando a quem? As pessoas simples, pessoas da baixa sociedade, escravos, donos de homens, mulheres de casa, pequenos empresários em alguns lugares, mas sempre na base da sociedade. E a igreja começou a permear a base da sociedade, ao ponto que essa base da sociedade, na parte mais larga da pirâmide, ela começou então como um processo de osmose a permear as partes superiores da sociedade. Começou então a chegar, nós vemos na Bíblia procônsulos sendo membros da igreja sendo convertidos, nós vemos pessoas importantes depois se convertendo. Começa a subir
A influência da igreja, assim como a parábola do fermento, aos poucos, devagar, porém constante. Uma das coisas maravilhosas do fermento é quando ele leveda a massa e você espera que ela levede, dobrando o tamanho da massa, e quando você abre, então, tira o pano e vê essa massa levedada. É uma maravilha ver isso quando se faz pão, se faz alguma coisa com massa. Então, o papel da igreja é esse, na escuridão, onde ninguém vê, de uma maneira constante, a igreja começa a permear a sociedade através da mensagem do Evangelho. O que Paulo estava pregando aos Tessalonicenses? No verso 3, ele fala: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. A mensagem de Paulo aos Tessalonicenses é a mesma que ele falou para os coríntios. Eu não quis saber de outra coisa, senão Cristo e este crucificado. Nós temos que pensar como igreja que para transtornar o mundo, nós precisamos impactar o mundo com a palavra de Deus. Neste mundo tão polarizado, já pensou se nós como igreja entramos nessa mesma discussão, no mesmo espírito deles, mantendo a mesma polarização? Nós não influenciaremos ninguém. O meu chamado que eu faço hoje é justamente: nós temos nossas diferenças de pensamento, nós temos nossas diferenças de ação, nós temos nossas diferenças em muitas coisas. Mas nós temos algo em comum, nós temos Cristo. Nós temos Jesus. Nós temos crido na palavra de Deus, nós temos crido em Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, quando nós pensamos neste mundo polarizante, eu peço para você, com todo o amor e o carinho, pegue essa ideologia e guarde-a. Guarda essa ideologia. Deixa ela guardada. Pregue Jesus. Pregue o Evangelho. Volte à Bíblia. Busque o Senhor. É tempo de buscar a Deus. É tempo de clamar, de dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor por misericórdia e graça. É tempo de buscar a Deus com intensidade. É tempo de largar o pecado. É tempo de abrir nosso coração ao Senhor. Não é tempo de estar lutando por ideologias. Tem aquele que defende uma coisa, tem aquele que defende outra. Meu Facebook, por exemplo, está cheio de pessoas postando questões políticas. Por que nós, como igreja, não investimos nosso tempo na verdadeira transformação do ser humano que vem através da palavra de Deus? É hora de agir como igreja, transtornando o mundo inteiro com a palavra de Deus. Abra seu coração, abra seu entendimento, ore ao Senhor e permita que o Espírito de Deus sonde a sua vida, se a atitude que está tendo é uma atitude consona com a palavra de Deus. Não se avalie com relação a ninguém. Ideologias não salvam. E, na verdade, toda ideologia tem seu eixo pecaminoso. Quem salva é Jesus. O Evangelho é quem transforma e pode transtornar a nossa sociedade numa sociedade justa, numa sociedade santa, numa sociedade que vai trazer transformações de baixo para cima. Igreja começa por baixo e vai subindo. Pregue a palavra. Compartilhe o Evangelho. Faça o seguinte e repare quantas mensagens, quantas informações nós temos compartilhado sobre política e quantas nós temos compartilhado sobre o Evangelho. Quantas horas nós temos investido conhecendo sobre política e quantas horas nós temos investido buscando a Deus, conhecendo sua vontade e compartilhando o Evangelho. Quando nós colocarmos as duas coisas na balança, quem tiver mais vai demonstrar onde está o nosso coração. Sejamos a igreja de Jesus. Pregue o Evangelho. Vamos transtornar o Brasil inteiro. Transtornemos as nossas cidades. Transtornemos o mundo por causa do Evangelho de Cristo. Vamos fazer isso. É o nosso papel. Nós não temos outra coisa para fazer. Então, um livro que eu recomendo para este caso é Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento, do pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais. Ele é excelente, de Igreja Multiplicadora. E na série de Igreja Multiplicadora, é claro, qualquer livro dessa série é maravilhoso. Também 9 marcas de uma igreja saudável, de Mark Dever, também não tem como não
recomendar. E se quiser aprofundar nesse assunto, sobre o assunto do nosso envolvimento na sociedade, Os Cristãos, os Desafios Contemporâneos de John Stott, é um livro maravilhoso, é um livro bem grande, assim que esse é um livro que você tem que ter paciência. E para entender essa cristocentridade, se por acaso temos se perdido, o livro da Supremacia de Cristo em um Mundo Pós-Moderno, de John Piper, é um livro que você não pode deixar de ler. Então, eu deixo esses por ali para você ter esse momento, mas é claro, não tem como não recomendar a Bíblia, que é o livro padrão base, a palavra de Deus para todos nós. Com isto encerramos o nosso BLT de hoje. Transtorne o mundo com a palavra de Deus. Seja luz, seja sal, mostre Cristo a todos. Que Deus te abençoe. Este foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia desta semana.